Queridos irmãos, nos últimos dias, o Senhor tem nos despertado para a importância de conduzirmos as nossas vidas, a nossa história de vida, a nossa igreja, a nossa história como igreja, dentro da palavra e dentro daquilo que o próprio Deus espera e quer de nós. E pensar no que Deus quer de nós é pensar de fazer com que a nossa vida, a nossa igreja, fazer com que a nossa história seja uma história construída por Deus. Fazer com que as nossas visões, enquanto líderes de igreja, enquanto pastores, sejam visões de Deus para as nossas vidas. Porque quando nós fazemos alguma coisa que Deus não nos mandou fazer, ou quando nós construímos alguma coisa em que Deus não está naquilo, não existe propósito para o que foi feito ou para o que foi construído. Tudo se perde, tudo perde o sentido. Nós podemos iniciar esse ano, nós podemos iniciar falando de um grande projeto que Deus tem. Mas a primeira convicção que nós temos que ter é se de fato Deus está naquilo que nós estamos fazendo. Deus está de fato direcionando o propósito para o qual Ele nos chamou e para o qual Ele nos separou. Certa vez eu ouvi um amigo dizer uma palavra que chamou muito a minha atenção. Ele dizia assim: pior do que não fazer nada para Deus, pior do que não fazer nada para Deus, é fazer alguma coisa dizendo que Deus mandou fazer, enquanto Deus não mandou. Eu vou repetir: pior do que não fazermos nada para Deus, é fazer alguma coisa dizendo que Deus mandou, se Deus não mandou. É melhor que nós ficamos parados, esperando a direção de Deus, esperando o agir de Deus, do que sair fazendo um monte de coisa, dizendo que Deus está nos mandando fazer, sem que Deus esteja realmente nos mandando fazer. Sem que Deus de fato esteja realmente nos direcionando para o propósito da qual Ele nos tem chamado e nos tem escolhido. E o texto do capítulo 127 de Salmo, nessa versão da NVI, o texto traz essas palavras, e eu quero que você leia comigo nessa noite. Vamos ler nessa versão todos uma só voz. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Amém, querido? Se não for o Senhor o construtor, se não for Ele o idealizador, se não for Ele aquele que tem empreendido nesta obra, nessa construção, tudo que nós fizermos será em vão e não cumprirá o propósito para o qual nós estamos fazendo. Talvez essa imagem aí, se você conseguir ver da onde você está, talvez se pagasse uma luz aqui ficaria um pouquinho melhor. Nós temos uma ponte aí, uma casa, inicialmente uma garagem, né? E se você observar, exatamente no lugar onde o carro iria entrar, foi colocado um poste de luz, né? Algo sem projeto, algo que perdeu o propósito, algo que deixou de cumprir a função. E na outra foto de baixo você tem uma ponte iniciada. Imagino eu que essa foto, alguém começou daqui para lá e outros lá para cá, e quando eles se encontraram no meio, o que aconteceu? A ponte estava um pedaço para lá e outro pedaço para cá, não conseguiu encaixar, perdeu o propósito, perdeu a função, porque como que vão usar e utilizar essa ponte sem a direção, sem o propósito? Aqui você tem um banheiro
com 2 mictórios aí, e que dificilmente 2 pessoas conseguiriam usar ao mesmo tempo. E fazer as coisas sem direção, fazer sem planejar, fazer sem ter convicção daquilo que estamos fazendo, é caminhar para algo sem objetivo e sem propósito. E nós precisamos pensar sobre isso, e nessa noite eu quero levar você a entender essa metáfora do texto que traz a proposta de uma construção, para entender o que Deus precisa fazer na minha vida, na sua vida, o que Deus precisa fazer de forma espiritual em nós, inicialmente, para que tudo que Ele realize em mim e em você, seja a partir da obra e do projeto inicial de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Cada crente é uma obra inacabada nas mãos de Deus. Cada crente é uma obra sendo edificada pela mão de Deus. É uma obra sendo executada. E eu quero dizer uma coisa ainda mais para você nessa noite. A obra que Deus planeja realizar na minha e na sua vida, ela tem início, meio, fim e propósito. Propósito ideal. E a obra que Deus tem para mim e para você não é uma obra do acaso, não. Ele tem todas as dimensões dessa obra, Ele tem a arquitetura, Ele tem o projeto, Ele já tem tudo na sua mente, Ele já tem tudo no seu coração em relação à minha vida, à sua família, à minha família. Mas primeiro nós precisamos entender a base e o início da construção de Deus na vida do ser humano. E eu quero pensar nessa ideia da construção, para que nós possamos entender, tentar compreender o que o salmista aqui está dizendo, para que nós possamos tentar compreender não só o que o salmista está dizendo, mas há outras referências bíblicas que apontam o homem como um edifício construído por Deus, ou como uma construção, como Mateus 7, quando Jesus diz que aqueles que colocam e se firmam na sua palavra, Ele vai comparar como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer que nós somos lavoura de Deus e também somos edifícios construídos por Deus. E eu quero que você nessa noite entenda o processo dessa construção, como que ele se dá, como que ele inicia na vida do ser humano. Passa para mim, Rafa. Eu não sei se você está conseguindo distinguir essa imagem, ou definir o que está aqui. Aqui nós temos um terreno inicial, um terreno muito sujo, um terreno com muito lixo, um terreno que às vezes as pessoas ao passar por ele não dariam a mínima para ele, e não conseguiriam deslumbrar nada dentro desse terreno. Isso é o processo que se inicia na construção civil. Todo o processo de construção civil, ele começa a partir de um terreno, a partir de um lote. Lá no Paraná o povo dizia a partir de uma data. Lá lote é data, né? A partir de uma data, ou a partir de um terreno. E ainda que esse terreno não tenha, para mim e para você que não somos da área da construção civil, não tenha valor, para aquele que entende, que é empreendedor, ele sabe qual é um terreno que realmente precisa ser investido. E o homem sem Deus, ele é um terreno sem valor. A humanidade sem Deus é um terreno cheio de lixo. E esse lixo é o lixo do pecado que entrou no homem com a queda. Quando nós caímos, quando nós nos desviamos da presença de Deus, nós fomos enraizados com a podridão do pecado. O profeta Jeremias, no capítulo 4, versículo 14, quando ele falava para o povo de Jerusalém, ele dizia assim: lave o mal do seu coração, para que vocês sejam salvos. Até quando você vai
acolher projetos malignos no íntimo de vocês. Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da iniquidade permanecerá diante de mim. Quando Jeremias escreve essas palavras para a nação de Jerusalém, ele deixa bem claro que o pecado na nossa vida é uma sujeira, é um amontoado de coisas ruins que só servem para atrapalhar, para destruir o terreno que somos. E a obra do pecado em nossa vida, ela nos deixa sem valor nenhum. Por isso, quando o homem está sem Deus, ou a humanidade sem Deus é uma humanidade sem valor nenhum, cheia de lixo da podridão do pecado. Mas Deus olha para essa humanidade e Ele tem um projeto em relação a ela, Ele tem um ideal, e Ele olha para essa humanidade, e Ele não vê com os olhos que o homem vê, Ele não vê com os olhos que aquele que não tem como investir vê, mas Ele vê como alguém que deseja empreender e investir naquele terreno. Por isso, quando Deus olhou para mim e para você, Ele viu algo de bom em nós, e Ele começou a trabalhar na minha vida. Passa para mim, Jéssica. Ele começou a realizar uma obra na minha vida. Ele começou a limpar toda a podridão do pecado que havia em mim. E essa podridão do pecado, ela se dá pela ação do Espírito Santo de Deus. Escrito no livro de João vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele tem o papel de nos convencer da nossa imundícia, do nosso pecado, do nosso erro, da nossa queda. E quando o Espírito Santo de Deus começa a se manifestar na nossa vida, ele começa a nos fazer enxergar quem somos. Ele começa a nos fazer perceber qual é a nossa condição sem Deus. E o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na minha e na sua vida, nos levando a entender a necessidade de reconhecer a nosso estado de destruição e a nos confessar. Para que ao confessar os nossos pecados, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo lixo e de toda iniquidade. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Nós precisamos entender o que o salmista está dizendo. Nós podemos passar dias aqui fazendo projetos. Nós podemos passar dias aqui tentando fazer alguma coisa em nome de Deus. Mas se Deus não estiver nessa obra, se Deus não começar a trabalhar na minha e na sua vida, se Ele não entrar e começar a realizar todos os processos necessários para que nós nos tornamos verdadeiramente obras com um propósito, nós não chegaremos a lugar nenhum. Por isso ele está dizendo: se o Senhor não construir, em vão serão os nossos esforços. E o Espírito Santo começa a trabalhar, ele nos leva a perceber a nossa condição. E quando nós confessamos nosso pecado, quando nós reconhecemos nossas transgressões, João 1,9 vai dizer que ele nos purifica, ele nos torna um terreno assim. Passa para mim. E esse terreno que era um lixo, agora é um terreno limpo pelo sangue de Jesus Cristo. O terreno que era sujo pelo pecado, agora ele não é mais, porque o sangue de Jesus Cristo entrou na minha vida e ele arrancou toda a obra do pecado. Às vezes, o que pode sobrar disso é apenas alguns resíduos. A olhar para esse terreno que vai se iniciar uma obra, que tinha cheio de lixo, que era cheio de podridão, ele foi limpo, foi tirado aquilo que dominava aquela área, foi arrancado, e o que sobrou foi apenas alguns resíduos do lixo, mas que não mais dominam aquela área. Quando o Espírito Santo de Deus entra na minha vida, quando o Espírito Santo de Deus entra na vida do homem, quando nós confessamos nosso pecado, quando nós reconhecemos quem nós somos, qual é a nossa condição de queda, de caída, e confessamos, ele vem e limpa, e fique às vezes em nós alguns resíduos, algumas fagulhas do pecado, mas que no desenvolver da obra, no desenvolver do que Deus começa a fazer na nossa vida, aquilo vai sumindo pela presença da manifestação do que Deus faz na vida do homem. E quando Deus começa a trabalhar, coloca aqui para mim, todo resíduo, toda sujeira é substituído pelo projeto e pelo plano de Deus. E aí Deus começa a edificar
a vida do homem. E aí Deus começa a trabalhar comigo e com você. E aí Deus começa a trabalhar com o nosso caráter. E aí Deus começa a nos forjar. E aí Deus começa a nos modelar ao seu propósito. Aí Deus começa a dar forma ao homem. Deus começa a colocar os seus valores. E agora aquele terreno que era imundo, aquele terreno que era podre, aquele terreno que não tinha valor nenhum, ele começa a tomar uma forma, ele começa a ser erguido e ele começa a caminhar para o projeto de Deus. Porém, querido, é necessário que o fundamento dessa obra, que o fundamento posto nessa obra seja Jesus Cristo. O fundamento da obra não pode ser a igreja. O fundamento da tua vida, da obra de Cristo na sua vida, não pode ser religião. O fundamento da obra que Deus tem a fazer em mim e em você não pode ser os costumes religiosos. Por isso Paulo vai dizer que ninguém ponha outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E contra essa base, contra este fundamento, nós suportaremos os dias bons, nós resistiremos os dias maus. Porque a casa edificada por Deus, a casa construída por Deus, o lar edificado por Deus, a vida levantada por Deus, ela enfrenta as lutas da mesma forma do que não foi edificado. E o que nos faz diferente é que quando nós temos uma base sólida, quando nós temos uma base firme, venham os ventos, venham a tempestade, mas a nossa casa não será abalada. Por isso esse mesmo salmista vai dizer: 1000 cairão ao meu lado, e 10.000 à minha, e o cairão à minha esquerda, e 10.000 à minha, e eu não serei atingido. Davi não estava dizendo: eu não vou passar por um problema. Não, ele não estava dizendo isso. Ele estava dizendo: ainda que eu passe por problemas, ainda que as pessoas caiam ao meu lado, aquilo que eu tenho firmado, aquele que é o meu projeto de vida, aquilo que é o ideal de Deus para a minha vida, nunca será atingido, porque a minha base é Deus. E queridos irmãos, nesse momento, a obra começa a ser levantada. E sabe, querido, eu não coloquei uma imagem aí, mas eu disse inicialmente que mesmo quando aquela obra, volta lá um pouquinho para mim, Rafa, mesmo quando aquela obra estava como aquele terreno cheio de lixo, Deus já tinha um projeto pronto para aquele terreno. Mesmo quando nós estávamos no pecado, Deus já tinha o propósito dele em relação a mim e em relação a você. E nesse projeto de Deus, todas as medidas estavam prontas. Por isso eu coloquei aquele camarada lá, aquele projeto na mão lá, aquele engenheiro olhando para tudo. Porque quando Deus ele olha a humanidade, ele já tem um propósito, ele já tem os projetos para todas as coisas, ele já tem a arquitetura pronta. E quando se inicia o projeto de construção na nossa vida, se nós não nos submetermos a todas as dimensões do projeto de Deus, veja só, quando inicia o projeto da construção de Deus na minha vida espiritual, se eu não me submeter ao projeto de Deus, que contém todas as medidas, que contém todas as fórmulas, que contém todas as dimensões, vai chegar no final e tudo foi em vão. Por quê? A obra não vai ter o propósito. E sabe aonde está o projeto de Deus? Sabe aonde Ele deixou o projeto? Sabe onde está o projeto arquitetônico e o projeto de estrutura de Deus? Está aqui, querido. Está aqui. Eu não sei quantos de vocês já se envolveram na área da construção civil. Eu não sei quantos de vocês já acompanharam alguma coisa da construção civil. Mas todos que conhecem um pouquinho sabem que se o engenheiro errar no cálculo, na base,
se ele não obedecer, se o construtor, aquele que está construindo, não respeitar a direção do projeto de estrutura, ele compromete toda a obra. Se ele não respeitar as medidas que foram deixadas no projeto, ele compromete toda a obra. E no fim, tudo corre o sério risco de dar errado. Se nós que estamos sendo construídos não nos submetermos a esse projeto de Deus, que contém todas as dimensões, todas as direções, todas as medidas, todas as fórmulas para a minha vida e para a sua vida, tudo vai ser em vão. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus, coloca para mim, é concluir a obra que Ele iniciou na minha e na sua vida. E o plano inicial de Deus é arrancar o pecado, é arrancar a imundícia, é limpar o terreno, é iniciar a obra, para que esta obra iniciada se torne o templo de habitação de Deus. Eu vou repetir. O propósito de Deus é que a obra que sou eu me torne em condições para que Deus venha habitar na minha vida. Por isso Paulo vai dizer: não sabeis que vocês são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amados irmãos, quando o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, eu me perguntei uma coisa, eu falei: Senhor, o propósito do Senhor é só isso, habitar em nós? O propósito de Deus é esse, fazer que nós sejamos moradas belíssimas, porque aquele que Deus habita é uma morada especial, porque Deus não habita em qualquer lugar. Você é uma casa linda aos olhos de Deus, se Ele habita na tua vida e no teu coração, porque os lugares que Deus habitou foram lugares preparados e construídos por Ele mesmo. E eu fiquei me questionando: Deus, mas esse é o propósito de Deus para o homem? E aí eu entendi uma coisa, irmãos, eu compreendi uma coisa: quando de fato Deus habita em mim, quando de fato Deus faz morada na minha vida, quando de fato Deus é presente em todas as áreas da minha vida, quando de fato eu me submeti a todo esse processo de construção de Deus, eu posso viver e compreender o que Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Querido, quando Deus habitar em nós, de maneira plena, de maneira que nós nos moldamos ao caráter de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Por isso o propósito maior de Deus é fazer morada na minha e na sua vida, a ponto de nós sermos imagem e semelhança de Deus para o mundo em que nós estamos vivendo. Esse é um grande desafio de Deus para a sua vida. Se o Senhor não estiver na construção, tudo vai ser em vão. Se o Senhor não estiver na obra, em vão vai ser o nosso trabalho. Deixa Deus realizar essa obra de maneira completa na sua vida. Deixa Ele mostrar quais são os lixos do pecado que precisa ser tirado. Como Ele disse a Jeremias: ainda que nós nos lavemos com sabão, com escova, com cloro, a mancha do pecado só pode ser tirada pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E esse sangue será derramado sobre a vida daqueles que reconhecem os seus erros
e os seus pecados. E quando nós reconhecemos, Ele vem e limpa, e Ele começa a nos moldar e nos construir para fazer habitação em nós. E para que essa habitação, que esse local que é a morada de Deus, se torne uma manifestação da presença de Deus no mundo. Por isso, meus queridos irmãos, a única forma de Deus se manifestar às nações, a única forma de Deus se manifestar aos povos, a única forma de Deus se manifestar aos excluídos, a única forma de Deus manifestar aos perdidos, é através da minha e da sua vida, que somos casa de Deus, local de habitação de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. E que dessa forma Deus cumpra todos o projeto dele na minha e na sua vida, independente do que queremos, independente do que sonhamos, independente do que planejemos, mas que sobre nós seja a plena vontade e a soberania de Deus. Vai para Mateus 7. Mateus 7. Em Mateus 7, Jesus está falando do novo reino que seria iniciado. Em Mateus 7, Jesus está falando do novo tempo. E no versículo 24 ele diz: aquele que escuta essas palavras, ou aquele que escuta as minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus aqui está dizendo, aquele que colocou eu, que sou a base de tudo, como sustentador da vida de vocês. Quando Jesus está dizendo, todo que escuta as minhas palavras e as praticam e as põe em prática, eu vou comparar um homem prudente, porque Jesus está dizendo, a minha palavra revelada, hoje encarnada na pessoa de Cristo Jesus, precisa produzir a obra de mudança na vida de vocês. E assim sendo, vai descer a chuva, correrão rios, soprarão ventos, combaterão contra essa casa, mas ela nunca cairá, porque está edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo uma coisa a você. Estamos vivendo um tempo na história em que só ficarão de pé aqueles que estiverem fundamentados em Cristo Jesus. Eu vou repetir isso. Estamos vivendo um tempo na história do cristianismo que só resistirão aqueles que tiverem Cristo Jesus como a pedra fundamental da sua vida. E que Jesus possa de fato ser essa pedra que sustenta a sua vida, que constrói todo o seu ser, que constrói a sua casa, a sua família e o seu lar. Que todos os dias, como igreja de Cristo Jesus, nós possamos permitir que essa palavra confronte a minha forma de viver, a minha forma de andar, para que a manifestação da glória de Deus seja vista através de uma submissão total à palavra de Deus e à direção de Deus. Há momentos em nossas vidas, querido, que nós estamos tão carregados com os costumes religiosos, com as práticas religiosas, mas mesmo vindo à igreja, mesmo cumprindo os rituais, parece que a nossa vida está como um terreno cheio de lixo.
nem nós mesmos conseguimos encontrar o valor, nem nós mesmos conseguimos perceber quão valiosos somos como terreno nas mãos de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, essa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele quer mostrar a você as áreas que precisam ser limpas, porque Ele veio para nos revelar dos nossos erros, das nossas iniquidades. E o Espírito Santo, quando nos revela coisas assim, queridos, Ele só revela por um motivo: para que nós venhamos confessar isso a Deus e Ele venha nos purificar de todo mal e de toda iniquidade. Portanto, se você que está aqui nessa noite, se você que veio nesse lugar, sente que existe resíduo muito pesado do pecado na sua vida e você precisa que Deus limpe, diga isso para Ele agora. Fala: Senhor, venha limpar, venha arrancar de mim todo resíduo do pecado, todo resíduo de lixo que existe dentro de mim. E comece, ó Deus, hoje, agora, pelo poder do teu sangue, uma obra na minha vida, e que essa obra seja uma obra edificada pelo Senhor, e que o Senhor venha fazer morada na minha vida, no meu coração, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, para que nada que eu faço, para que nada que eu planejo, para que nada que eu construa seja sem valor, mas que a minha conduta, o meu posicionamento, a minha postura possa mostrar que o Senhor é presente na minha vida e na minha casa. Ó Deus, somente o Senhor sabe a profundidade da tua palavra. Somente o Senhor conhece o que o Espírito faz quando a tua palavra é semeada, Deus. E eu creio que o Senhor está trabalhando em corações aqui nessa noite. Eu creio, Deus, que o Senhor tem mostrado a nós resíduos que precisam ser tirados de dentro de nós, do meio de nós. Por isso, pelo teu sangue na cruz do Calvário, nos faz essa noite mais alvo do que a neve, Senhor. Nos faz puros, nos faz íntegros, Senhor. Que ao olhar para a tua igreja reunida neste lugar, o Senhor encontre um coração quebrantado, o Senhor encontre corações contritos, o Senhor encontre corações dilacerado pelo poder da tua palavra, mas que o Senhor inicie hoje o novo do Senhor na vida dessas pessoas. Que as coisas velhas ficam para trás, que o novo do Senhor chegue, ó Deus, sobre cada vida nessa noite, e é que a partir de uma intimidade com o Senhor, nós possamos prosseguir em frente, na certeza e na convicção que o Senhor é o construtor e é o Senhor que fará toda a obra na nossa vida, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.